Olá, sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam bem por aí, aproveitando esse tempo de estudos, mesmo que ainda remotamente, mas já retomando um pouco da rotina. É sempre bom organizar o nosso tempo, com tempo para nós também, tempo de autocuidado, e o tempo de estudo, o tempo do conhecimento, está sempre nessa categoria, não é verdade? Então, desejo que a gente tenha aqui uma conversa produtiva e que possa ampliar o percurso que vocês já tenham. E lembrando o nosso tema, que tem a ver com esse momento de vida da juventude, o tempo da força, o tempo do conhecimento, o tempo do trabalho, desse olhar para si e para o outro. Vamos então hoje conversar sobre a importância das habilidades comportamentais para a inserção profissional. Então, como é que a gente pode pensar o nosso comportamento, a nossa postura conosco e diante do outro, pensando nesse desafio da faixa etária de vocês, que é pensar o mercado de trabalho, que é pensar essa formação continuada a partir dos estudos de graduação, estudo do nível superior, como é que a gente faz essa passagem vindo aí do ensino médio e pensando nesse grande mercado aí de trabalho. Para tanto, eu vou me apresentar também. Eu sou a professora Aline Percy, sou professora da Universidade Santo Amaro, aqui de São Paulo, né, o nosso campus aqui no Campus 2. Além de professora, eu também coordeno o curso de pós-graduação em psicopedagogia, e tem muito sentido a gente estar aqui conversando, porque a psicopedagogia é uma área de conhecimento interdisciplinar, ou seja, ela conversa com várias áreas do conhecimento, ela não é uma área isolada, então ela pensa esse sujeito que somos nós, o sujeito humano, a partir da complexidade, a partir das várias facetas que compõem, né, a nossa existência, que é essa faceta do conhecimento, dos afetos, do coletivo, o nosso organismo, a nossa herança biológica. Então, que sujeito somos nós? E a psicopedagogia pensa por aí. Então, por isso que eu estou aqui para conversar com vocês, trazendo esse repertório, né, dessas habilidades que compõem a nossa existência, que nunca é uma coisa ou outra, é sempre uma interface que compõe um sujeito complexo num mundo cada vez mais complexo. Além da psicopedagogia, eu também atuo na formação de professores, com as questões da aprendizagem, as aprendizagens que caminham, assim como aquelas também que apresentam dificuldades. Tenho um trabalho em interface com a neurociência aplicada à educação, como a gente pensa esse sistema nervoso, que às vezes nas explicações, nas leituras, no que a gente observa, às vezes numa reportagem, as coisas aparecem soltas, ora a escola, ora a neurociência, ora o sujeito, mas, na verdade, a gente vive numa lógica complexa. As explicações de modo separado servem só didaticamente para que a gente possa entender um pouco essas facetas todas que compõem o sujeito. Mas, de verdade, a nossa existência ela é sempre um desafio num espaço que é complexo, cheio de variáveis, e a nossa existência também. E é por esse caminho, pensando nas contribuições da neurociência aplicada à educação, a gente sabe que nós já passamos bastante tempo da década do cérebro, às vezes as coisas no Brasil chegam um pouquinho depois, mas a década de 90 foi o grande desafio de pensar neurociência, e principalmente neurociência e educação. Por volta dos anos 2000 isso chega no Brasil, e agora, no ano de 2021, a gente já tem um percurso muito bacana para pensar o mundo do trabalho, a saúde, a educação. Pouca gente sabe, mas a neurociência ganha muita visibilidade, principalmente pela publicidade. Como é que a gente vai estimulando o nosso cérebro com as questões visuais, com as fragrâncias, com tudo, né? Porque o sistema nervoso é como a gente aprende o mundo, como que a percepção do mundo chega para nós, pela visão, pelo olfato, pelo corpo, pelas sensações, pelo tato.
pelos sons. Então, é nessa complexidade, é nesse espaço que a gente se constitui sujeito desde a nossa infância, e daí a gente vai passando as fases da nossa vida, chega nessa fase que vocês estão, que é essa quase despedida da adolescência, é um aceno para a juventude. Diz um provérbio chinês que eu gosto muito e que combina com neurociência, embora traga com mais poesia, que a gente tem um momento da vida, que é o do brincar, e depois a gente tem o momento do crescer, e depois a gente tem o momento do lutar, né? Então, é nesse espaço que vocês estão, mesmo ainda tendo lúdico, né? As questões do esporte, as questões da ludicidade que acompanham a vida e precisa acompanhar para a gente manter nossa saúde mental, mas é uma fase que vocês já saltaram. Agora vocês estão nessa fase do crescer e do lutar, de se constituir no seu espaço, não só mais agora, dentro de um olhar familiar ou institucional, né? Só com aquele amparo familiar e institucional, mas agora buscando sonhos, pondo à prova o que planejou, vendo se o planejamento funciona. Já fica a dica que a gente vai pensar mais adiante a importância do planejar. Então, todas essas informações compõem o nosso tema, que é um super desafio, que é como é que a gente pensa o nosso comportamento, a nossa existência, dentro do desafio que é a inserção do mercado de trabalho, que é o espaço da profissionalidade que vocês estão, uns já começaram um pouquinho antes, uns ainda não, mas estão se programando, outros nesse momento. Então, como diz o provérbio chinês, o crescer e o lutar, é desse lugar que a gente está conversando. Bom, a partir desse preâmbulo, que a gente já tem algumas ancoragens que para aprender, para raciocinar, isso é muito bacana, como é que nós vamos construindo palavras, conceitos para conectar a nossa conversa, conectar o nosso pensamento. Então, a gente já sabe que a neurociência conta muito para nós, como o nosso sistema nervoso, nosso cérebro funciona, a gente já sabe que o nosso mundo é complexo, que a nossa existência não é simples, que a gente tem aqui uma composição de cognição, que é o nosso pensar, nós temos os nossos afetos, lembrando que o que nos afeta não é sempre uma coisa legal, né? Afeto não é um coração, um mundo cor-de-rosa. Afeto, lembra do verbo afetar, é aquilo que me toca positivo ou negativamente. Então, a gente tem essa composição, a gente tem o nosso corpo, a nossa herança biológica, a nossa saúde, né? Por isso que cuidar de si é tão importante. Então, nesse grupo de tantas variáveis, é que a gente pensa a nossa existência e o desafio de vocês agora, que é pensar em inserção no mercado profissional. A partir disso, antes de entrar totalmente nas questões comportamentais, que tem a ver com a nossa organização subjetiva também, aquilo que tem significado na nossa ação, na nossa atitude, nós precisamos pensar que o mercado de trabalho sempre foi muito exigente, mas pensando em pistas a partir dos desafios do século XXI, até estabelecendo uma correlação com o espaço educacional, né, porque vocês são estudantes, daqui a pouco tem um trabalho, tem um estágio, mas ainda tem como espaço de sujeito, espaço do estudante, como espaço de potência, como espaço principal, nós temos 3 eixos para pensar, embora nós iremos nos ater com mais atenção no eixo das habilidades socioemocionais, que estabelecem correlação com o nosso comportamento, mas a gente não pode ir direto para lá. A gente tem que pensar que esse sujeito integral que somos nós, que temos cognição, afetos, organismo, e agora os pesquisadores têm indicado um 4º eixo, que é a espiritualidade, que não tem a ver com religião, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com você que gosta de música, você que gosta de correr, você que gosta do skate, você que gosta das plantas, você que reserva o tempo, ainda tem seus avós, o privilégio de ter os seus avós vivos e gosta de sentar um pouquinho com eles e ouvir, e oferecer escuta e contar. Então, esse espaço de cuidar da nossa saúde mental, de cuidar do que nos compõe enquanto espaço de afeto, é esse item também da espiritualidade. Então, um sujeito integral, um sujeito que dá conta dos desafios, é o que vai buscando equilibrar
nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? É esse equilíbrio entre emoção, cognição, cuidado com o corpo. E pensando nisso, a gente tem um conceito que se chama competências para o século XXI. E o que são essas competências? 3 eixos que, se a gente pensa, organiza bastante a nossa existência. É o aprender a aprender, olha só, né? Não só vamos decorar, é aprender a aprender, que tem a ver com o conhecimento propriamente dito. O que é aquilo que a gente vai se apropriando? E não só o conhecimento técnico, que é super importante na sua área aí de graduação, tudo que a gente já viu no ensino médio, mas é como a gente se desloca, como a gente, por exemplo, às vezes sai do ambiente familiar, como é que a gente se organiza para comer, né? Porque às vezes a gente gasta maior energia lá com tantas habilidades do ponto de vista do conhecimento formal, e às vezes a gente não dá conta de sobreviver, não dá conta de passar um final de semana, porque o que a gente vai comer? Será que o tempo todo a gente compra tudo? Como é que a gente faz, no caso, né? Compra, lógico, ali a matéria-prima do seu alimento, mas como é que a gente também não está dependente do aplicativo o tempo todo, né? Então, um deslocamento, um alimento que a gente aprende a fazer, isso faz parte do aprender a aprender, né? Não só esse conhecimento mais organizado do ponto de vista técnico, do ensino médio, graduação, pós-graduação, etc. Tudo nesse bojo. Então, além do aprender a aprender, que é uma faceta importante, o que eu sei, o que eu conto para o outro e demonstro que eu sei, que já tem aí uma correlação com o nosso espaço profissional, que um sujeito sabido, né? Minha família é mineira, então eu adoro essa palavra, o sujeito sabido, né? E não é porque ele é tão erudito, mas é porque ele sabe ouvir, ele tem coisa a dizer, ele assiste um filme, pega uma pista, ele ouve uma música que combina, ele vai numa exposição, então a gente também precisa aprender a ampliar. É claro que nós temos o nosso espaço de preferência, né? Um gosta mais do esporte, outro gosta mais do filme, outro gosta mais da literatura, tem até quem diga, ai, Aline, nem sei o que eu gosto, acho que eu gosto de nada. Mas é um espaço que a gente tem que cuidar. Lembra do provérbio chinês? Crescer e lutar. Então, que ferramentas a gente tem? Então, que lugar é esse que eu tenho domínio, aquilo que eu não tenho domínio eu vou buscar? Isso compõe um sujeito interessante, um sujeito que tem algo a dizer. Então, isso está no aprender a aprender. E o outro eixo, importantíssimo, aprender a fazer. Porque a gente também, às vezes, é super sabido, mas é um pouco de boca para fora, e não mão na massa. Os nossos procedimentos, olha só, competências para o século XXI, 3 eixos, aprender a aprender, aprender a fazer. Então, nós temos sim uma competência procedimental. Eu brinco, eu também sou professora do ensino básico, né? Às vezes a gente pede um trabalho para um estudante e ele sabe tudo do tema do trabalho. Sei lá, vamos pensar aqui os elementos da globalização, a economia no mundo contemporâneo, tá? Mas às vezes vem um trabalho super estranho, por quê? Porque ele é super sabido no conhecimento, mas a entrega não conta. Vem um trabalho às vezes mal formatado, um trabalho que tenha uma organização textual não tão interessante, lembrando que sempre que a gente vai produzir algo escrito, a gente não pensa na gente, a gente pensa no nosso interlocutor, pensa no nosso leitor, um recadinho que eu deixo, um e-mail, pensa lá no seu mundo profissional, agora nos trabalhos que a gente precisa fazer, o quanto a gente está usando das ferramentas tecnológicas, como eu me comunico, isso é procedimento. Às vezes eu leio e a minha cognição está tão já dentro, viciada naquilo que a gente escreve, a gente dá conta, que a gente acha que o outro sabe. Então, olha mais uma habilidade de procedimento, como eu me comunico, como eu organizo, não importa se nesse dia eu vou tirar cópias no setor que eu esteja. Mas então eu tenho que organizar quantas cópias para não ficar toda hora retomando, quantas de cada, como eu organizo. Ah, não, eu vou ter um trabalho mais elaborado. Eu vou lá para o meu notebook, vou fazer um desenho, alguma coisa. Ok, mas como é que eu faço da melhor forma? Isso é procedimento, né? Às vezes eu tenho um checklist de tarefas. O que eu faço primeiro? Qual vai ser a minha estratégia? Eu pego e faço, até na hora de estudar. Eu estudo primeiro o que é mais simples e seguro energia porque está mais difícil, ou o contrário? Eu gasto mais energia naquele assunto que me demanda mais atenção, depois eu faço uma pausa e volto porque é mais fácil.
Percebe que tudo tem a ver com conhecimento e procedimento? É igual um alimento. Às vezes a gente tem na casa da gente um super alimento. Vamos pensar, para quem aí come carne, um super pedaço de carne. Para quem não come, os super legumes. Vamos pensar lá nos veganos, vegetarianos. O que adianta, né? Se às vezes eu vou e queimo, se às vezes eu não sei como usar, às vezes eu tiro a casca, eu poderia usar com a casca. Percebe? Então a gente tem que pensar na contemporaneidade, que o mundo do trabalho exige um sujeito que tem essas expertises. Não é só a bitolação no conhecimento técnico, assim como não é só algo do dia a dia, é uma correlação, é uma interface. Como é que eu apresento o que eu sei de competência técnica, que é o aprender a aprender, é o meu conhecimento, a minha cognição, na correlação com o fazer. E se eu não sei, eu peço ajuda, eu recorro aos instrumentos, que hoje a gente tem muito, né? Eu posso assistir um tutorial, posso perguntar para alguém, mas como é que eu vou ampliando o meu repertório? Tá? Então, a gente não pode esquecer, pensando no mundo profissional, que é o nosso foco, aprender, aprender a fazer. E agora, o nosso tema, né, de fato, quando a gente pensa aqui no nosso título, a importância das habilidades comportamentais, o nosso comportamento estabelece uma correlação com o nosso sujeito, nosso ser, as nossas atitudes. E daí vem o terceiro pilar, já que eu disse que as competências do século XXI se organizam em 3 pilares. Qual é o terceiro pilar? Aprender a ser e aprender a conviver. E daí a gente tem bastante coisa para pensar, né? Daí você fala, nossa, Aline, eu já estou com X anos, 16, 17, 19, 20 e poucos, não importa, 40 anos. E aprender a ser porque a gente se constitui sujeito na relação. Tem um grupo de autores super bacanas, russos, que eles vão estudar dentro, né, de uma abordagem que a gente chama sócio-histórica, que pensa a cultura, que pensa as relações, e eles têm uma passagem super legal, que eles vão dizer que a gente nasce da espécie. O que é isso? Nascemos humanos. E como nos tornamos sujeito nas relações? As primeiras relações são aquelas de cuidado. Quem foi para um espaço institucional, para um espaço de abrigo, não tem problema, ali recebeu cuidado. Quem foi para o ambiente da casa, dos pais, dos tios, da madrinha, dos avós, receberam cuidado. E é nessa relação de cuidado que as nossas experiências de ser e de coletivo e de convivência, elas são estruturadas, são pistas que a nossa cognição e os nossos afetos ganham. Então, a gente não chega no mercado de trabalho, na escola, tábula rasa, tipo, comecei hoje. Não. Por isso que a gente precisa cuidar do nosso comportamento, dos nossos procedimentos, do nosso ato, das nossas atitudes, dos nossos atos. Por quê? Porque às vezes a gente tem até uma ação equivocada, um comportamento que não é bacana, não é da noite para o dia que a gente vai desinstalar, né? Então, o nosso comportamento, ele vai criando rotas neurais, igual a cognição. Você fala, Aline, olha, eu já sei aqui fazer essa operação de multiplicação. Nossa, eu sou ótima, eu já sei aqui, minha área é matemática, é física, eu já sei essa fórmula. O outro gosta de escrever, Aline, eu já sei organizar um texto, eu já sei olhar coerência e coesão. Ótimo, estou dando exemplos de vida escolar. Só que o nosso cérebro não funciona só para ir para a escola. Tudo na nossa vida, a nossa rotina, o nosso sono. Passa a dormir super tarde todo dia. Tem uma hora que o dia que você quiser dormir cedo, você não vai mais sentir sono, né? Ou passa, eu brinco muito, né? E sempre atrás de um docinho depois do almoço. O dia que não tiver o docinho, você vai falar, meu Deus, vou sentir até dor de cabeça, né? Isso não é qualquer coisa. Essas atitudes são experiências que nós vamos tendo de existência, e essas experiências vão deixando marcas na nossa cognição. Olha lá o pilar aprender a aprender. Por isso que aprender a ser e a conviver se organiza, assim como os outros pilares, a partir da nossa existência, a partir do dia que a gente nasce. E nós vamos acrescentando experiências nessa nossa existência. E como eu estava dizendo, nós vamos construindo as primeiras experiências lá no ambiente de cuidado, depois a gente vai para a escola. Aline, mas eu acho que eu fui para a escola com 8 meses, porque minha mãe foi para trabalhar, fui para a creche. Não tem problema, é uma correlação, é o espaço do cuidado familiar institucional e mais a escola. Lembra que a primeira fase da vida do provérbio chinês é o brincar?
né? Não importa se está indo para a escola, é a fase da infância. Então, nós temos esse repertório. Esse repertório vai ampliando, e daí, além da escola, nós temos os colegas, o ambiente que a gente frequenta da igreja, um ambiente religioso, um ambiente dos amigos da rua, um ambiente de alguém que frequenta um grupo, enfim, né? Você vai ampliando o seu repertório, e aquela experiência que era institucional, escolar, familiar, ela vai ampliando. E é com essa bagagem, é com essa experiência de ser e conviver que a gente chega, né, ao longo da nossa vida, e a gente não para de aprender, e não para de ampliar. Por isso, pensar as habilidades comportamentais no ambiente de trabalho é um pensamento que exige de nós postura, exige uma autorreflexão, exige pensar em si e pensar no outro, porque geralmente o ambiente de trabalho é coletivo, mesmo que você fala, Aline, agora a gente está quase todo mundo remoto, tudo bem, mas a gente não tem os encontros, mesmo que virtuais, remotamente. Como é que a gente se comporta nesse encontro remoto? Em algum dia a gente vai provavelmente ter uma experiência retornando para presencial ou uma experiência híbrida, não importa. O modo como eu respondo um recado, um e-mail, uma mensagem, o modo como eu me organizo nas redes sociais, como é que a gente faz esse espaço de cuidado, eu não digo nem separação, mas o espaço de cuidado entre o público e o privado, né? Porque a gente não pode esquecer que tem algumas coisas que parecem estabelecidas, mas não é porque estão estabelecidas que estão adequadas. Tem muita coisa estabelecida que nem sempre é adequada. Então, como é que a gente usa? Aí vem a neurociência, a nossa torre de controle. Nosso cérebro tem uma área de maestro, sabe qual é? Aqui na frente, lobo frontal. A gente tem lobo occipital que captura as imagens, 70% do que a gente sabe do mundo, para quem tem, né, a visão preservada, vem pela visão. Nós temos a audição, a experiência de tato, nós temos aqui a audição, as têmporas, lobo parietal, que pega a linguagem, leitura, matemática, aqui para trás o cerebelo, o equilíbrio. Ok, o que a gente faz com tudo isso? Quem põe ordem na casa? Lobo frontal, é o maestro do corpo. Por que eu falei do maestro? Justamente quando a gente estava falando do nosso crivo, do nosso filtro. Como é que a gente se organiza no mundo em que as coisas parecem, às vezes, tão esgarçadas em algumas situações, e como que a gente decide, vou, não vou, faço, não faço, curto, não curto, como é que é? Então, a gente pega essa experiência da nossa vida, que cada um tem aí o seu repertório, e a gente manda aqui para o lobo frontal, que é o nosso maestro, é o nosso controle inibitório. E dentro, né, da linha terapêutica, quem aqui já fez terapia, ou quem gosta desse assunto, a gente tem um outro jeito de contar isso, né? A neurociência vai chamar que o lobo frontal é o nosso maestro, quem organiza a nossa ação. Mas a gente tem um lado afetivo para dizer a mesma coisa. Como é que a gente pode submeter o nosso desejo? Principalmente quando a gente aprende a conviver com pessoas que não são da nossa família. Porque na nossa família as cordas às vezes sempre esticam, né? A gente combina uma coisa, às vezes faz outra, combina um horário, e às vezes não cumpre, né? Estabelece, jura que vai ter uma rotina e no outro dia fura, tá. E às vezes no espaço familiar, no ambiente doméstico, no espaço do privado, a gente dá um jeito. Mas e como é que a gente se organiza se a gente põe o nosso cérebro nesse funcionamento? Lembra que eu falei da rota que a gente cria caminhos? E se a gente sempre falar, depois eu vejo, vamos organizar do jeito que dá. E quando a gente vai para esse nosso tema, o espaço profissional? Será que naquele grupo de afetos eu vou ter sempre alguém esticando essa corda? Provavelmente não, e isso não é nem saudável. A gente também cresce com a exigência, com o desafio. E um outro jeito de dizer isso pelo caminho da subjetividade é a submissão do nosso desejo. Eu brinco que a gente aprende isso desde criança, né? Às vezes a gente quer a sobremesa, o doce, e ou a professora, para quem está na escola integral, ou a mãe ou a avó, quem cuida, ou a instituição, o abrigo, fala, não. Se não comer aqui primeiro a refeição, não tem o doce, não tem a fruta, não tem o suco é depois, não é? E a gente acha que isso é bobo, e isso não é bobo. Às vezes a gente combina assim, sábado eu vou acordar, vou para um esporte, vou pegar meu skate, vou caminhar, daí depois a gente, puxa, acordei meio-dia, estava cansado, uma vez, ok.
Mas será que se a gente combina com a gente mesmo de ter essa ação, e a gente sempre fura, até com a gente, depois não é muito provável que a gente fure com outro? Então, a nossa organização para o mundo do trabalho é um mundo que amplia nossas redes de ser e conviver. E daí o nosso grupo de afetos, ele fica mais instável. Por quê? Porque as relações que a gente tem no nosso grupo de trabalho, até no nosso grupo escolar, no caso, né, no grupo da educação, seus professores, seus colegas, nós temos outros vínculos, né? E é nesses vínculos que a gente vai vendo onde que a corda estica, onde a corda a gente tem que puxar um pouco, né? Isso é inteligência emocional. O que eu digo, o que eu não digo, o que eu seguro, o que eu deixo para contar depois, isso é submeter o nosso desejo. É o que a gente fazia lá quando era pequeno, né? Que alguém falava assim, nada de doce antes da refeição, pelo menos um tomate, vai, vamos lá, vamos comer esse tomate. O que a gente está contando para o nosso cérebro? Que a gente não tem só mar de rosas, que não é tudo uma alegria eterna, né? Guimarães Rosa, da literatura, vai dizer o quê? Que a felicidade se encontra em horinhas de descuido. O que ele quer dizer para nós? Que a felicidade são momentos. E o que a gente faz entre o espaço de um momento e outro? A gente luta, a gente vai para o desafio, a gente chora, e isso constrói uma musculatura interna. Por quê? Porque até aproveitando a pandemia, que a gente está vivendo um momento difícil, mas já foi mais difícil no início, se a gente não constrói essa musculatura interna, como é que a gente aguenta um não? Se a vida toda a gente pôde comer o chocolate antes do almoço, como é que faz? O que a gente ensinou para o nosso cérebro? Que eu posso tudo. E será que a gente pode tudo? A gente não pode tudo, né? Então, toda essa experiência do ser, do conviver, do comportamento, diz muito de como a gente se organiza no espaço do trabalho. E eu não posso deixar de dizer, já estamos caminhando para a nossa finalização, que dentro desse espaço das nossas atitudes, da convivência e do ser, é muito importante a gente pensar na nossa estabilidade emocional, é um eixo dentro do ser e conviver, perseverança, persistir. Nós temos que aprender a lidar com a frustração. Gente, a vida chama vida real. Então, tem hora que dá certo, tem hora que não dá, tem hora que aplausos, tem hora que críticas. E como é que a gente lida com isso? Fortalecido. Claro que a gente vive luto, claro que a gente fica triste, é claro, mas isso não pode servir para a gente se abater de vez. Né? A gente tem que construir essa resiliência. Lembra lá do crescer e lutar? Lembra do Guimarães Rosa? A felicidade são horinhas de descuido. Então, como numa metáfora, eu busco fôlego para me fortalecer, e a gente busca fôlego, fazendo o que gosta, estando perto de quem a gente gosta, cuidando da gente, lendo, no esporte, cozinhando, assistindo, jogando. É assim que a gente toma fôlego, fortalece para dar conta da vida real, porque a vida real tem desafios, tem altos e baixos. Então, estabilidade emocional, inclusive porque no espaço profissional, lembra que eu estou no ambiente que é público, que não é doméstico? Então, como é que eu vou organizando aqui, ó, meu maestro, meu lobo frontal, meu controle inibitório, os filtros a usar, a perseverança, a gente se abate, mas não desiste, a gente persiste, e a colaboração. Hoje, cada vez mais, a gente precisa de um mundo de colaboração, um mundo de troca, né? A ideia do espaço planetário, eu penso que o planeta está muito na mão de vocês, né? Na minha também, eu estou pertinho dos 40 anos, mas acho que ainda tenho, né? Se o universo me permitir um tempo adiante, vocês têm aí metade ou menos que a minha idade, e é nós que vamos defender esse espaço do coletivo que é o planeta, é nós que temos que pensar que se a gente não cuida da água hoje, amanhã não tem, e o amanhã que eu digo pode ser 10 anos, mas a gente vai estar vivo se nada acontecer, eu preciso de água, a gente precisa da natureza, a gente precisa pensar nos povos originários, a gente precisa pensar no lixo. Então, é um trabalho de reciclagem que você tem na tua casa, que você dá uma dica lá no seu espaço de trabalho, né? São post-its com frases de apoio que você organiza com o seu grupo de trabalho, por exemplo. Então, como é que a gente reorganiza esse mundo
que exige de nós um desafio, e um desafio agora que é planetário, não é só ali, né, do tete a tete, mas é esse desafio global desse mundo, né, que o mundo é, a nossa casa é o mundo, nossa casa não é só nosso bairro, não é ali só aquele espaço do privado, né, mas é esse espaço do coletivo, e a gente começa a perceber isso no mundo do trabalho, na ampliação das relações, enfim, né, então a gente vai pensando estabilidade emocional, perseverança, colaboração, aprender, aprender a fazer, aprender a ser e a conviver. E, para finalizar, vou deixar aqui uma pista, né? A gente não diz conselho, conselho é um pouco chato, a gente não gosta de seguir, então a gente deixa uma pista do quanto é bacana cuidar da gente para cuidar do outro, né? Então, provavelmente a gente vai ter um espaço na casa, no trabalho, na universidade, no grupo de colegas, melhor quando a gente aprende a ter autocuidado, autoconhecimento, quando a gente se respeita, quando a gente descobre o que gosta, o que não gosta, nós nos fortalecemos e daí é possível colaborar com o outro, é possível resistir e servir de suporte para o outro, né? Não suporto assim, não suporto aquele não, suporte mesmo como uma estante, às vezes o colega não consegue, mas a gente está por ali, em outro momento a gente lembra que o mundo gira, e daí talvez quem precise de ajuda seremos nós, então eu acho que é isso, a gente tem um mundo cada vez mais tecnológico, não é? A gente vive aí a educação 4.0, mas a dimensão do humano não pode ser esquecida, senão a gente adoece, senão a gente começa a buscar os médicos e os remédios, que não é um problema, né? Às vezes o médico e o remédio é uma boia, que tira a gente lá do meio do oceano, porque ninguém ensina ninguém a nadar no meio do oceano, não é? Às vezes a nossa vida fica assim, a gente quer nadar no meio do oceano, a gente precisa de ajuda, e às vezes a ajuda vem, é terapeuta, é remédio, mas esse é só uma faceta. A gente tem outros modos de buscar saúde, saúde mental para conviver melhor, para produzir mais, e sempre pensando nessa premissa, né? Que crescer e lutar é também cuidar da nossa casa maior e é cuidar do outro, porque nesse ambiente de coletividade, de respeito, de empatia, a nossa existência pode se perpetuar, não é verdade? A gente não chegou aqui ontem nem à toa, a nossa civilização já passou por muitos momentos, e a gente vai testando e percebendo que modelos ruins vão ficando para trás, e às vezes terminam até pessoas, então a gente tem que ter esse crivo e pensar como a gente cuida da nossa existência hoje, para que a gente entre para o mercado de trabalho para fazer a diferença, não só como competência técnica, mas também com uma competência socioemocional. Eu deixo um abraço para todo mundo, desejo aí que vocês tenham um restante de atividade super produtivo, super bacana, e até uma próxima oportunidade.